Bom, vamos iniciar então o nosso evangelho semanal da nossa casa Nova Era, agradecendo aos mentores do evangelho, a Deus pela oportunidade, a Jesus pelo seu evangelho transformador, consolador e libertador. A nossa mãe, Maria de Nazaré, pela proteção e amparo, não esquecendo dos nossos amigos espirituais, do nosso mentor, do nosso anjo da guarda, e de todos esses amigos encarnados e desencarnados que estão aqui participando conosco desse Evangelho semanal. E só poderíamos dizer que assim seja, graças a Deus. Como sempre, pela indicação de Emmanuel e de Chico, nós iniciaremos pelo nosso Google Espiritual. É o Livro dos Espíritos, para quem não sabe, né? E nós vamos começar lendo a questão 646 do Livro dos Espíritos. Parte terceira das leis morais. Capítulo 1. Da lei divina ou natural. O bem e o mal. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Resposta. Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da sua prática do bem. Uma visão diferente dos espíritos sobre o bem e sobre o mal. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. É verdade, né? A maioria das vezes a gente conhece o caminho, mas encontramos empecilhos que não nos deixam participar desse programa da prática do bem, né? A vaidade, o orgulho, o egoísmo, né? Fazem parte desse bloqueio, né? Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra, disse Jesus. A propósito, o óbolo da viúva. Verdade, né? Porque essa senhora, já relatada por Jesus, ela não dá o que lhe excede, mas sim aquilo que ela pode dividir com o próximo, né? E que ela acaba realmente fazendo com que aquele simples donativo que ela fez se transforme numa coisa muito grande e bem vista aos olhos de Deus. E agora, então, a gente vai entrar no nosso livro, né? Religião dos Espíritos. A lição hoje é 85, no grande minuto. Quando eu tomei conhecimento desse título e da lição, né? Eu fui estudar e me lembrei, eu já acho que até já falei em outra palestra ou um estudo que a gente fez, de dois cantores, né? Ricardo e Eduardo. São dois irmãos, eles são cantores sertanejos, né? E eles falam realmente, né? Do Por um minuto apenas. E aqui a gente encontra quase o mesmo tema, né? No grande minuto. E olha o que nos mostra Chico e Emmanuel. No grande minuto da experiência, dissestes desapontado. Só vejo o mal pelo bem. Não posso mais. Fracassei. Agora é parar com tudo. Fiz o possível. Não me fales mais nisso. Estou farto. Muito difícil. Em tudo é desilusão. Sofri que chega.
Continue quem quiser. Ninguém me ajuda. Deixe-me em paz. Estou vencido. Não quero complicações. E o problema é dos outros. Não sou santo. Desisti. Basta de lutas. Entretanto, sombra vencida é a porta de uma luz maior. Se os amigos fugiram, continue fiel ao bem. Se tudo é aflição em torno, não desanimes. Se alguém te caluniia, responde, sempre fazendo o melhor que possas. Se caíste, levanta-te, renova e corrige a ti mesmo. Não existe merecimento naquilo que nada custa. Todos nós aprendemos e trabalhamos dias e dias, e às vezes por muitos anos, para vencer nesse ou naquele grande chamado crise. É a vitória da crise que nos confere mais ampla capacidade. Se pedes roteiro para mirar, recorda o Cristo na derrota aparente, humilhado e abatido, supliciado e crucificado, torna ao mundo em espírito, sem que ninguém lhe requeira a volta. E, materializando-se, divino mestre, entre os mesmos companheiros que o haviam abandonado, longe de referir-se aos remoques e tormentos da véspera, recomeça o trabalho dizendo simplesmente: a paz esteja convosco. Nossa, que lição, né, gente? Sabe, eu acho que agora tive uma outra compreensão a partir daquele momento, né, que eu comecei a ler e a estudar essa lição, né? Entendi agora que Emmanuel e Chico nos chamam a atenção em relação ao que podemos fazer com o nosso livre-arbítrio, né? Tá claro para mim, ele está chamando a atenção daquilo que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio, que a maioria das vezes temos muitas lamentações, né? Muitas queixas, né? E até azedumes, como a gente acabou de ouvir aqui, né? Muito interessante, né? Que nos levam ou nos levarão a perguntar: por que só comigo? Né? Como a gente acha e às vezes entende assim, né? Nos fazendo olhar, desculpem, olhar só porque as coisas acontecem conosco. Parece que só olhamos realmente, né, para nós, para dentro de nós, para o nosso umbigo, e não vemos que as dificuldades e os problemas, né, estão aí para todos, né? São momentos que fazem com que a gente cresça, né? E a gente novamente fica se lamentando, lastimando, né? Achando que todos os problemas e todas as dificuldades do mundo só caíram no nosso colo. É um grande equívoco, né? Esquecemos que tudo na nossa vida tem sempre um grande propósito, um grande, não é um pequeno não, né? É um grande propósito. Inclusive, as nossas escolhas, né? Como disse Paulo, né? Exemplificando bem a nossa condição das nossas escolhas, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essas atitudes, com certeza, atrasarão e muito a nossa evolução, interferirão no nosso crescimento, né? E deixaremos de executar, né, aquilo que Deus e nós mesmos nos propusemos a vir fazer, né? Inclusive os próprios ensinamentos do Cristo, não é?
E quando nós acreditamos, né, que estaremos livres, né, deixe-me em paz, eu não quero mais fazer isso, estou cansado, né? Isso realmente vai dificultar em muito as nossas provas. E talvez, né, vamos dizer assim, trarão mais dificuldades ou provas mais difíceis de serem cumpridas em outra encarnação, né? Porque a gente sabe que nós não estamos aqui de passagem, cumprindo férias, né? Tendo regalias, muito pelo contrário, né? Temos que nos esforçar, como Emmanuel e Chico nos propõem, o próprio Mestre Jesus, né? Que a gente faça a cada dia o nosso melhor, a cada situação que se apresente, sem lastimação, sem resmungar, né? Sem azedume, né? Fazendo com que as coisas não pareçam tão impossíveis, né? De serem solucionadas. Com muita perseverança, não é? Que é o que a gente sempre busca e tem que fazer, com discernimento, né? Encontraremos com certeza o remédio, né? O santo remédio para a nossa caminhada, para a nossa evolução, e haverá sempre uma solução, né? Como ele disse aqui, um novo recomeço foi o que Jesus nos mostra, né? Sem que nós tenhamos, né, que exigir nada do próximo, nós mesmos iremos nos encontrar, não é? E iremos fazer um novo recomeço. Isso é muito importante para nós, né? E agora nós vamos falar um pouquinho do nosso capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias e o verdadeiro silício. Item 26 e 27. E aqui ele começa com algumas perguntas diante das nossas provas. Vem como as lições elas se encaixam. Que coisa interessante, né? Mas a maioria das vezes, né, quando a gente faz o nosso evangelho e temos uma leitura, né, antes do nosso evangelho, é sempre uma coisa assim muito propícia. Uma entra esclarecendo a outra ou a outra fazendo com que a gente repense naquilo que a outra trouxe. E aqui a gente vai ver isso de novo. Perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido aos que se afogam procurar se salvar? E a quem se espetou num espinho retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm, por fim, exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Falamos disso agora. Falamos de provas e expiações, não é? Com resignação, com paciência, né? Com muita perseverança, né? Sem reclamar, sem ficarmos resmungando das nossas dificuldades, que a maioria das vezes são criadas por nós mesmos, né? E aí ele continua: um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Olha que coisa interessante, né? Numa vivência, nós viemos com um homem rico, né? Um homem que se desfez do seu potencial de propagar ao outro uma condição melhor de viver, né? E acaba perdendo esse mérito, como ele fala agora, né? O mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males
que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não desesperar quando não se sai bem e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Então, aqui ele nos conclama mais uma vez no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Encontraremos sempre dificuldades, sempre teremos problemas a serem resolvidos. Para quê? Como nós acabamos de ouvir, para crescermos, para entendermos as situações, para sairmos da imaturidade, termos condições de discernir como agir diante de qualquer problema que venha à nossa frente, até mesmo as dores, as doenças. Ele não falou agora, se nós estamos doentes, o que nós temos que fazer? Recorrer ao médico. E a maioria das vezes, né, a gente toma uma atitude diferente, a gente se automedica, a gente acha que não vamos encontrar, né, ou no plano de saúde ou no SUS, o atendimento que possa nos auxiliar, mas devemos fazer isso, né? Se nós espetamos o pé no espinho na nossa jornada, o que a gente vai fazer? Nós vamos ficar chorando, pedindo para que alguém tire aquele espinho? Não, você tem a condição, você é capaz de tirar aquele espinho e curá-lo. O Jesus, nosso mestre, sempre disse para nós que ele caminharia ao nosso lado, que ele traria para nós sempre uma nova condição de continuarmos seguindo em frente, mesmo que o nosso fardo nos pareça muito pesado, mas que ele daria para nós, como Deus já nos deu, a condição de nós levarmos ele até o fim dos nossos dias como encarnados. E quando voltássemos à pátria espiritual, com certeza estaríamos muito melhores do que nesta última vivência. Então vamos concluindo, e agora ele faz a seguinte pergunta. Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? Isso responderei muito claramente. Sim, é um mérito, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem ao próximo. Então, aqui ele está dizendo para nós que através da prática do bem, auxiliando ao próximo, não só na parte material, né? Porque às vezes a gente fala em auxiliar o próximo, a gente sempre acredita, né, que a gente precisará estar abrindo nossa carteira, esperando ganhar na loteria esportiva, né, para fazer a dita caridade, né? E nem sempre é dessa forma, não é? O que Jesus nos disse? Vamos lembrar sobre a caridade? Existe sacrifício? Não. Ele disse claramente como Jesus praticava. Isso os Espíritos nos ensinaram. Benevolência para com todos. Perdão das indulgências. Não foi? E perdão das ofensas. Então, nós temos todas as ferramentas para nós concluirmos, não? Esse lado. E eu particularmente não acredito nessa hipótese de que nós viemos neste mundo para sofrer. Sabe, eu já disse isso e vou continuar batendo nessa tecla.
eu acho que todos os perrengues que nós temos e precisamos vivenciar, ou fazem parte, né, do nosso projeto reencarnacionista, não é? Ou realmente são os nossos amigos, ou às vezes o próprio nosso mentor, né, que sabe daquilo que nós precisamos para crescermos, para evoluirmos, né, sem qualquer tipo, né, de fanatismo, né, que não há necessidade, né, mas que nós podemos sim, através da prática do bem, né, ao próximo, a nós mesmos, né, nos amando, querendo que a cada dia a gente consiga colocar à prática o Evangelho do Cristo. E aí a gente se pergunta, né, o que é prova? Os Espíritos nos ensinam, né, que as provas são as nossas escolhas feitas enquanto estávamos preparando o nosso retorno para o corpo físico. Ou pelo auxílio dos engenheiros reencarnacionistas, que fizeram um projeto para que nós voltássemos, né, com essas provas, e toda a prova ela precisa ser cumprida. Por quê? Porque se nós não levarmos e suportarmos ela da forma mais coerente, mais branda, né? Sem resmungar, sem nos lamentarmos, com toda certeza ela será muito mais fácil. As quais eu acredito, né, que se bem suportadas, trarão o devido crescimento e o progresso que o nosso espírito necessita. Então, ela faz parte, né? E o que é o silício? Não estamos falando aqui da parte química, tá? Nenhum componente químico, né? Nós estamos realmente falando daquilo que está no Velho Testamento, né? Que na realidade, naquela época, se acreditava que a gente precisava fazer, né, aqueles sacrifícios, né? Que até hoje tem alguns povos, né, que recomendam para a purificação tanto da alma como do espírito, né? E a gente sabe que, se a gente for procurar no Velho Testamento, né, o silício ele é um traje, uma roupa, né, uma veste, né, ou um cinto áspero, né, que é aqueles que a gente vê que as pessoas utilizam, né, para fazer sacrifícios de arrependimento, né, para que tem um significado, como eu acabei de falar, para tentar purificar a alma, né, e tirar os seus pecados, né. Mas vamos lembrar, né, que não precisamos fazer nada disso, que Deus não quer nenhum sacrifício de nenhum dos seus filhos. E todos esses sacrifícios, com certeza, foram criados, né, pelo homem, né? E é assim, dentro da misericórdia e desses benefícios todos que estamos recebendo do nosso Pai, de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, e a ajuda de todos esses benfeitores espirituais, com toda certeza. Não é necessário mais esse tipo de sacrifício, né? Há sim a necessidade da prática do bem, de amarmos ao próximo, né? E de cumprirmos as regras e as leis, né? Que são devidamente colocadas, tanto leis divinas como leis naturais, que é esse capítulo que acabamos de ler anteriormente no nosso livro dos Espíritos, né? E lembrando sempre, né, a recomendação dos Espíritos, como Jesus via a caridade, benevolência, indulgência e perdão para as nossas velhas tendências e também que nós possamos utilizá-las, né, em prol do próximo, em favor do próximo, né? E que com isso tenho a certeza de que a nossa vivência se tornará muito mais suave e até mesmo poderemos ajudar ao próximo materialmente, espiritualmente, né, a fazer com que a sua jornada seja também muito mais suave, né? Então, meus irmãos, que possamos perdoar, não é? Para sermos perdoados.
Então vamos encerrar o nosso evangelho desta noite, pedindo às equipes espirituais aqui presentes, que aqui se encontram, né, que as nossas águas sejam fluidificadas, que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos possam ser renovados por boas energias, energias salutares, para continuarmos com o compromisso que assumimos diante do nosso Criador. Que Jesus, nossa mãe Maria de Nazaré e todos esses benfeitores espirituais que nesse momento fluidificaram as nossas águas, ilumine e também fluidifiquem as águas de todos os nossos irmãos, aqueles que buscam a cura do corpo físico, aqueles que buscam a cura dos problemas mentais, espirituais, que os nossos benfeitores espirituais que trabalham no plano maior possam chegar até eles. E todos aqueles irmãos que se encontram nesse momento diante de tormentas, problemas e dificuldades, possam ter o discernimento. Por um minuto apenas, possam se lembrar de que Jesus estará sempre ao nosso lado, nos indicando o melhor caminho. Meus irmãos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima, se assim nos for permitido. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.